Podemos abrir ou ligar as nossas Bíblias em o livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo, Gálatas 2, 20, capítulo 2, verso 20. Acredito que alguns não saibam os 10 mandamentos de cor, mas esta passagem sabem de cor, de certeza. Até há uma música feita com base nesta passagem, uma ou várias. Gálatas 2, 20. Vocês vão ver que é maravilhoso saber os 10 mandamentos. Quem aqui sabe o número do cartão do cidadão? Quem sabe o número de contribuinte? Quem sabe o número de telefone? Os 10 mandamentos é isso tudo do cristão. Os 10 mandamentos é o número de contribuinte, misturado com o número do cartão de cidadão, misturado com o número do telefone, mais a chave móvel digital. É os 10 mandamentos. É a nossa chave de acesso ao Espírito Santo. Brincadeiras à parte. É importante. É importante nós sabermos isso. Gálatas 2:20 diz lá assim então: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graças por este tempo. Nós entregamos as nossas vidas, entregamos esta ministração nas tuas mãos. Eu oro para que nós, como igreja, possamos estar sensíveis à tua voz, mas oro também, Senhor, principalmente, para que o nosso coração seja alinhado contigo nesta manhã, Senhor. Que nós possamos saber verdadeiramente porque estamos reunidos contigo, porque te amamos, porque estamos na tua presença, Senhor. E que tu possas ministrar a cada um de nós. Eu oro para que possas destapar os nossos ouvidos espirituais para a gente ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua direção, Senhor. Para que nunca mais sejamos os mesmos a partir de hoje. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta passagem é poderosa. Esta passagem é como se fosse o resumo do que deve ser a vida cristã. A nossa vida, o nosso dia-a-dia. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer nesta carta que ele escreveu à igreja em Gálatas? Ele está a dizer que ele, o apóstolo Paulo, já não tem vontade própria. Ele já não faz o que lhe apetece. A sua vontade passou a ser fazer a vontade do Senhor. Mesmo que às vezes lhe custe, mesmo que não seja a intenção inicial dele, mas ele se sujeita, se submete à vontade do Senhor. E ele está a dizer para nós hoje, igreja do século XXI, que temos de deixar a nossa vontade para trás, colocá-la onde? Na cruz com Jesus. Nós hoje ceamos com o Senhor Jesus. E o que ele nos está a dizer aqui, o apóstolo Paulo, é para nós colocarmos a nossa vontade própria na cruz com Jesus, para que seja a vontade de Jesus a guiar a nossa vida. Que a vontade do Senhor é boa, é perfeita. Aliás, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós deixamos a nossa vontade, que às vezes até pode parecer que não estamos a pensar nada de errado, mas se Deus nos dá uma palavra contrária, se Deus nos mostra um caminho diferente, podem ter a certeza, o caminho que Deus nos está a mostrar é sempre melhor que o caminho que nós podemos achar que é melhor. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E esta carta aos Gálatas foi escrita na altura com um objetivo claro, que foi combater o legalismo que havia naquela altura. Estava a começar um legalismo. Aquilo que hoje nós chamamos de religiosidade na altura era um legalismo imenso que estava a oprimir as pessoas que acreditavam em Jesus, até aqueles que tinham seguido Jesus, tinham vivido o ministério de Jesus, estavam a ser oprimidas por esse legalismo e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, nesta carta, está a tentar reafirmar a justificação pela fé, que é algo que é muito importante. Hoje nós não precisamos de combater o legalismo porque hoje nós temos liberdade, por enquanto, para dizer aquilo que aceitamos, aquilo que queremos, embora esteja cada vez mais difícil. Mas temos de ter o equilíbrio necessário para não irmos nem para o extremo da religiosidade, que é mau, nem para o extremo da permissividade, que ainda é pior do que o extremo da religiosidade. Porque muitas vezes nós nos perdemos num extremo ou no outro. A religiosidade porque vemos mal em tudo, até naquilo que não está errado. E a permissividade porque quem vota, advoga a permissividade, como o próprio nome indica, permite tudo, justificando com justificações que não são válidas, criando teologias, doutrinas que são absolutamente falsas e que é importante nós percebermos. E não cairmos nessa situação. Hoje em dia, quando se fala de pecado, quando se fala de princípios, quando se fala que é errado ir ao Pingo Doce e roubar a maçã, não é? Que a gente sabe que é errado roubar, hoje em dia logo alguém se levanta a dizer, não, isso é religioso,
porque se te faz feliz roubar a maçã, podes roubar. É importante a tua felicidade. A Bíblia não diz em momento nenhum que é importante a nossa felicidade. A Bíblia diz em todo o momento que é importante que a nossa alma não se perca. Para a nossa alma não se perder, não devemos fazer o que nos faz feliz momentaneamente, mas aquilo que é certo. Porque quem diz isso usa essa tal doutrina da supergraça, que não sei se já ouviram falar. Temos aí muitos pregadores na internet que advogam essa doutrina da supergraça. Tudo é permitido e, no fundo, estão a desonrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque a graça é algo maravilhoso que o Senhor Jesus nos entregou quando subiu àquela cruz. Não é uma justificação para eu fazer o que eu quero. Hoje apetece-me bater na Letícia, eu vou bater. A graça do Senhor me isenta. Não é verdade. Eu não devo fazer coisas que são erradas. Eu não devo fazer coisas que são contra os princípios que Deus nos ensina. Contra os 10 mandamentos que nós há pouquinho falámos. É importante nós sabermos os princípios de Deus para não cairmos nisso. E infelizmente o mundo hoje nos tenta dizer que Jesus perdoa tudo, tudo é válido. Não é verdade. Cada vez que nós pecamos, nós estamos a afrontar o Senhor Jesus. Mais importante é isso do que o próprio pecado em si, a afronta que fazemos. E temos de ter essa noção. A graça é algo tão maravilhoso, que deve ser amada por cada um de nós. A graça do Senhor Jesus deve ser cuidada para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E para nós podermos perceber a importância desta passagem, quando o apóstolo Paulo diz que já estava crucificado com Cristo, é importante nós percebermos duas coisas. O apóstolo Paulo não estava crucificado literalmente na cruz, não é? Ele está a falar da crucificação da sua vontade, dos seus desejos, e é importante nós percebermos isso e percebermos também, embora a gente fale muito nisso, mas nunca é demais falar, entendermos minimamente o que é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. O que está ali na cruz. Porque é que Jesus foi à cruz? Qual é a importância da cruz para nós? Qual é a importância do sacrifício para nós? Porque muita gente hoje em dia já não dá valor ao sacrifício de Jesus. Muita gente hoje em dia acha que era... Eu ouvi uma vez um pregador dizer que era a obrigação de Deus resgatar a humanidade. Ou seja, eu faço algo errado porque eu quero, porque eu decido fazer, e Deus tem a obrigação de me perdoar e de me resgatar. Até quem não for cristão, se calhar consegue entender que isto é uma coisa completamente absurda. Ou seja, eu faço uma coisa errada, eu trato mal um de vocês, eu sou mal educado, eu grito, eu faço qualquer coisa errada, eu digo um palavrão, e vocês têm a obrigação de aceitar isso. Só porque são meus amigos, só porque me conhecem? Não. O amor de Deus é imenso. O amor de Deus é incondicional sobre as nossas vidas. Mas isso não nos dá o direito de afrontar Deus e de ir contra Deus e fazer coisas erradas. Claro que o amor do Senhor é tão grande que enviou Jesus para dar a sua vida por nós. E é por isso que nós fomos salvos. Mas Deus não tem essa obrigação. Deus tem o desejo que nenhuma alma se perca. A obrigação Deus não tem. E é importante nós percebermos isso. Se não fosse o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, nenhum de nós estava aqui. E uma coisa que é importante nós percebermos sobre a cruz do Calvário, a cruz de Jesus, é que a cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu por nós. A cruz deve ser o lugar onde nós morremos com Ele. E quando nós interiorizarmos isso, que nós temos que morrer na cruz, porque o nosso irmão mais velho, Jesus, fez o mesmo, para nós deixarmos a nossa vontade, o nosso pecado, os nossos erros, e vivermos cada vez mais com Ele. Quando nós percebermos isso, a nossa vida melhora, a nossa vida flui de uma forma diferente. E esta é uma verdade que nós, como cristãos, devemos viver diariamente. Senão não podemos ser testemunhas do Senhor. Nós não podemos testemunhar algo que não vimos. Eu não sei se algum de vós... Eu já fui uma vez testemunha de um acidente de carro. A gente só pode testemunhar quem viu. Quem ouviu, imagina. Estás ali fora, ouves uma travagem e o barulho de um carro a bater no outro, tu não podes testemunhar. Tu sabes que alguém bateu, mas não viste, só ouviste. Agora, quem vê, pode testemunhar. Eu só posso testemunhar de Jesus, como o Senhor Jesus nos diz na grande comissão, não é? Ser testemunhas dele, eu só posso testemunhar de Jesus se eu conheço Jesus. E se Jesus me conhece. Se os outros podem rever Jesus em mim, aí eu sou testemunha. E isso é importante, nós entendermos através da cruz. A cruz não é apenas um símbolo. A cruz não é apenas um objeto de adorno que se usa num colar ou numa pulseira, ou que se tem colocada, como nós, quando é a Páscoa, por uma questão de simbolismo, colocamos uma cruz para nos lembrar mais vivamente do sacrifício que Jesus fez.
A cruz não é apenas isso. Nós temos que entender o significado da cruz. E a cruz tem vários significados, que eu hoje vou abordar aqui de uma forma não muito extensa, mas para nós percebermos o primeiro significado que a cruz tem, a primeira representação que a cruz tem, vá lá. A ordem é arbitrária, mas eu escolhi uma ordem. A cruz representa a substituição, porque Jesus morreu em nosso lugar. Quem é que devia ter ido à cruz do Calvário? Eu. Como eu não fui e Jesus foi, o Senhor me substituiu. Eu, como pecador, devia estar na cruz. Jesus foi à cruz. Jesus não matou ninguém. Jesus não roubou. Jesus não fez nada de errado. Jesus foi à cruz porque era santo. Jesus foi à cruz porque estava a incomodar os legalistas da época, os fariseus, os religiosos, porque estava a pôr em causa as doutrinas humanas que eles estavam a criar. Claro, porque fazia parte do plano de redenção de Deus com a humanidade. Mas nós é que devíamos lá estar, porque o preço, o salário do pecado, diz lá em Romanos, é morte. Quem devia estar na cruz éramos nós. Quando Jesus decide tomar a cruz em nosso lugar, Jesus faz aquilo que se chama substituição. Jesus morreu em nosso lugar. E eu vou-te mostrar isso na Bíblia, para não pensares que é da minha cabeça. Abre, por favor, a Bíblia comigo, ou liga, em Isaías, no capítulo 53. Vamos ler o verso 4 e o verso 6. O livro de Isaías é um livro, talvez o mais profético da Bíblia. Tudo em Isaías aponta para Jesus. Então, Isaías 53, no verso 4, diz assim, está a falar de Jesus. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então, aqui, o Senhor está a explicar, através da palavra do profeta Isaías, que éramos nós quem devia estar na cruz. Mas Jesus tomou o nosso lugar e pagou por nós. Éramos nós que devíamos lá estar. Éramos nós que devíamos ter a coroa de espinhos, éramos nós que devíamos estar presos na cruz, éramos nós que devíamos ter morrido na cruz. Nós, humanidade, onde nós nos incluímos todos, obviamente, mas nós, o Senhor não fez isso. O Senhor decidiu substituir-nos. O Senhor, pelo seu amor, decidiu, não, eu vou. E nós não podemos de forma alguma pensar que foi uma decisão fácil. A Bíblia nos ensina que naquele dia em que o Senhor foi orar com os seus discípulos, a Bíblia nos diz que o Senhor chorou lágrimas de sangue, porque a dor emocional que ele estava a passar era tão intensa, porque Jesus era Deus feito homem, amém? Jesus era o homem que sentia as mesmas coisas que nós sentimos, as mesmas dores que nós sentimos, os mesmos medos que nós sentimos, só que Jesus nunca se deixou paralisar por nada disso. Mas Jesus, naquele momento, o Senhor faz uma oração em que diz, ó Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim este sacrifício, passa de mim a cruz. Mas no mesmo momento em que diz isso, o Senhor Jesus diz, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E a dor era tão intensa, porque ele sabia, mais do que a dor física, o que o Senhor Jesus sabia era que quando ele estivesse na cruz, no nosso lugar, ele ia sentir o peso do pecado da humanidade. Essa era a maior dor que ele ia sentir. E sentindo esse peso da humanidade, esse peso do pecado, quando o pecado é passado para Jesus, em vez de estar em nós, naquele momento, Jesus fica separado do Pai, espiritualmente falando. E essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Deixar de sentir o amor do Pai naquele momento, sentir-se separado do Pai. Ele só fez isso realmente porque nos ama. E por isso é importante percebermos porque é que Jesus nos substituiu e o sacrifício que isso foi. O segundo aspecto importante que a cruz representa para nós chama-se redenção. Porquê redenção? Porque Jesus nos redimiu junto do Pai. Jesus não só nos substituiu, mas Jesus redimiu-nos. Abre a tua Bíblia comigo, eu vou-te mostrar isso. No livro de Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 1, no verso 7, nós conseguimos perceber o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor fez que se chama redenção.
Então, em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, está a falar de Jesus, em quem, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, o sangue de Jesus é poderoso. Pelo seu sangue, os nossos pecados foram perdoados. Pelo seu sangue, a nossa vida foi redimida junto de Deus. Pelo seu sangue, nós podemos receber a riqueza da graça de Deus sobre a nossa vida. Isto é poderoso. Quer a substituição, quer a redenção, é algo poderoso. Mas nós também temos um outro aspecto muito importante, uma representação da cruz, que se chama reconciliação. Ou seja, reconciliação é o momento, é o lugar em que o sacrifício do Senhor Jesus nos reconcilia com Deus. Porque substituir deixe de estar lá eu e está Jesus. Redimir é eu ser perdoado daquilo que fiz de errado, eu, humanidade. Mas reconciliar quer dizer que eu posso ser novamente amigo de Deus. Então, abre a Bíblia comigo no livro de Colossenses. Eu vou-te mostrar isso. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 20. Diz lá assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Então, o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. O que é que o Senhor está a dizer? Todos aqueles que ficámos afastados do Pai pelo nosso pecado, o sangue de Jesus nos reconciliou. Houve primeira substituição, Jesus tomou o nosso lugar, redimiu-nos, perdoou os nossos pecados, mas é o seu sangue que nos trouxe a paz e que nos permitiu ser amigo de Deus. É diferente eu ser perdoado, mas eu voltar a ser amigo. Isso chama-se reconciliar. Por isso é que até hoje em dia se fala de reconciliação, até naturalmente falando, mas espiritualmente falando, tem esse impacto. Então, nós, como cristãos, é importante termos este entendimento básico, diria eu, sobre a cruz, sem a gente entrar em grandes detalhes teológicos, que senão realmente é muito importante e talvez vale a pena a gente até um dia fazer um módulo só para falar sobre a cruz, um módulo na nossa escola, porque é importante. A cruz é o centro de tudo. A cruz com Jesus, claro, é o centro de tudo que nos ajuda a perceber o ontem, o hoje, o amanhã. Tudo está ali importante. Mas nós, como cristãos, temos de ter este entendimento básico, percebermos o mínimo, porque senão não entendemos o que acontece e podemos ser facilmente enganados. Porque muita gente eloquente que existe nas redes sociais, muita gente que sabe falar bem, que sabe trazer palavras, que se nós não conhecermos a verdadeira palavra, nós podemos ser enganados com muita facilidade, porque as coisas parece que até fazem sentido, mas no fundo, de uma forma subreptícia, estão a trazer engano, estão a trazer inverdades sobre a palavra de Deus, e nós podemos cair nisso. E isso faz com que muita gente ande por caminhos errados, faça com que certas pessoas sejam quase Deus nas suas vidas, quando o verdadeiro Deus não toma um lugar central nas suas vidas. E eu acredito que, mesmo sem entrar em grandes detalhes teológicos, hoje nós já temos com uma ideia aqui sobre a cruz: substituição, redenção e reconciliação. É importante percebermos o papel que a cruz tem nas nossas vidas. Só que nesta passagem de Gálatas que nós vimos no início, não é? No capítulo 2, no verso 20, o apóstolo Paulo não fala apenas em estar crucificado. O apóstolo Paulo fala um detalhe muito importante: está crucificado com Cristo. Ou seja, não é só nós decidirmos fazer algo, é nós percebermos que o que fazemos é com Cristo. Quando anulamos a nossa vontade, é para a vontade de Jesus ser a nossa vontade, não é para a vontade do vizinho, nem daquele influencer X ou daquele teólogo Y. Não, é para nós termos a vontade de Jesus. Por isso é importante entendermos também de uma forma simples, sem entrar em grandes detalhes, o plano de Deus para a restauração da humanidade. Porque às vezes nós não falamos sobre isso e é importante nós entendermos realmente porque é que existe esse plano de redenção para a humanidade. Porque isso envolve a cruz,
Isso envolve o sacrifício de Jesus e a importância, porque é que isso aconteceu. E nós nunca nos podemos esquecer que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a partir do momento em que a humanidade pecou, foi como se a humanidade tivesse entregue as chaves da terra, a autoridade que tinha sobre a terra, a Satanás. Porque o Deus Todo-Poderoso entregou a gestão da terra, por assim dizer, a autoridade sobre a terra, deu a Adão e Eva. Quando eles pecaram, quando eles caíram, foi como se eles tivessem entregue essa autoridade a Satanás. E a partir do momento em que isso aconteceu, todos aqueles que estavam na terra, todos aqueles que passaram a estar na terra, ficaram debaixo dessa autoridade de Satanás, tornando-se escravos dele. Isto é algo que nós não podemos esquecer. Por isso é que muitas vezes as pessoas perguntam: mas porquê é que o mundo é assim? Porquê é que as pessoas matam umas às outras? Porquê é que há gente que tem prazer em roubar, em matar, em fazer mal ao seu próximo? Porque a Bíblia nos diz: o mundo jaz no maligno. O homem, a humanidade, deu essa autoridade ao diabo. E enquanto Jesus não voltar para resgatar a terra dessa servidão ao diabo, o mundo jaz no maligno. Claro, o Senhor Jesus fez o quê? Veio por nós. O Deus Todo-Poderoso, como a Bíblia nos diz em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o papel que o Senhor fez. Criou um plano de redenção para a humanidade. Criou um plano de restauração. Mas, no entanto, todos aqueles que não aceitarem Jesus, que não conhecerem Jesus, continuam escravos do pecado, continuam escravos do mundo. No início deste ano, no dia fatídico que foi o dia 12 de janeiro, hoje dá para rir um pouquinho, não teve muita piada. Nesse dia o Senhor ministrou-nos, e está lá no YouTube, uma pregação sobre redenção. Aí está mais detalhada essa pregação. Explica-nos a redenção de Jesus sobre as nossas vidas, como é que Jesus nos comprou, porque é que Jesus nos comprou. Está tudo lá bem explicado. Mas, fazendo aqui um pequeno resumo, porque é que Deus enviou Jesus, como eu estava a falar. O mundo passou a estar debaixo da autoridade do diabo. Jesus foi enviado por Deus por várias razões. Eu vou-vos trazer aqui algumas razões, as mais fortes, por assim dizer, as mais relevantes para nós entendermos. O Senhor foi enviado para satisfazer a justiça de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Eu vou-te mostrar mais uma vez, porque isto não são coisas que saem da minha cabeça, do meu entendimento. É o que a Bíblia nos ensina, lá no livro de Romanos. Romanos 3, verso 24 e 25. Para nos mostrar que Deus enviou Jesus para satisfazer a sua justiça. Diz assim no verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob a paciência de Deus. Amém? Então, aqui nesta passagem, nós percebemos que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Foi por aqui que o Senhor trouxe justiça. Mas também Jesus foi enviado para demonstrar o amor de Deus, como eu já falei há pouquinho, lá em João 3,16. Então, mas vou-te mostrar ainda mais detalhes sobre este amor. Abra a Bíblia comigo em Romanos 5,8. Acredito que é uma passagem que todos nós conhecemos. Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não esperou que eu me convertesse, que nenhum de nós se convertesse, para fazer algo. Deus fez algo antes que nós disséssemos sim, antes que nós escolhêssemos estar no caminho certo. Nunca duvides, portanto, do amor que o Senhor tem por ti. Nem naquele dia mau, nem quando vem aquela adversidade, quando vem aquele problema. Não duvides do amor do Senhor. É por causa desse amor de Deus tão poderoso que o Senhor não desiste de nós. É por causa desse amor tão intenso que o Senhor olha para nós, mesmo quando nós estamos lá embaixo, no erro, mesmo quando estamos lá embaixo no pecado. Mas houve mais uma razão pela qual Deus enviou Jesus.
foi para tirar o pecado do mundo. Não foi só para nós, foi para tirar o pecado do mundo. Abre a Bíblia comigo, no livro de João. Hoje estamos a abrir muita Bíblia, não é? É bom ler a palavra. Livro de João, capítulo 1, verso 29. Diz lá então, no verso 29. No dia seguinte, João, estamos a falar de João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, nós somos perdoados, fomos redimidos, fomos reconciliados. E esse é o papel de Jesus. João Batista anunciava Jesus como aquele que iria tirar o pecado do mundo. Jesus, que era primo de João Batista. E Jesus veio exatamente para tirar o pecado do mundo. Para que nós pudéssemos escolher Jesus em vez de escolher o pecado. Quem escolhe Jesus e deixa o pecado para lá é uma pessoa completamente diferente. É uma pessoa que vive de uma forma diferente. Deixa-me abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa que eu hoje em dia noto muito. Por aquilo que a gente vê nas redes sociais, a forma como se fala do pecado, nós vemos muita gente preocupada em não pecar para não deixar de ir para o céu. Claro, é uma verdade. Se eu tiver uma vida de pecado, no dia em que o Senhor me recolher, eu não vou para perto dele. Estou afastado pelo pecado. Não é? O profano não se pode juntar com o santo. Só que nós não devemos preocupar-nos em não pecar por termos medo de ir para o céu. De não ir para o céu. Nós devemos escolher não pecar, porque isso é uma afronta ao sacrifício de Jesus. Não interessa se eu... Claro, o ir para o céu é uma bênção, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a salvação, a vida eterna com o Pai, poder estar eternamente a adorar, estar na presença dos santos, deve ser algo maravilhoso que nós não conseguimos avaliar. Mas não deve ser esse o nosso principal objetivo. Não, eu não vou roubar aqui porque não vou para o céu. Não, eu não vou roubar porque eu estou a afrontar o nome de Jesus. Eu não vou roubar porque estou a rir-me na cara do Senhor Jesus quando Ele está na cruz a sofrer por mim. Esse é o objetivo de não pecar. Essa deve ser a razão principal para eu não pecar. O que é que Jesus fez por mim? Estou a deitar fora o que Jesus fez por mim. Não devo fazer isso. Não devo pecar a pensar, eu depois arrependo-me e o Senhor perdoa-me. Não. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos a afrontar Jesus. Claro que se a gente cair em pecado, o caminho é o arrependimento. O caminho é voltar aos pés de Jesus. O caminho é voltarmos para a cruz e pedirmos perdão. Claro que sim. Mas não deve ser essa logo. Não, eu vou fazer porque a seguir me arrependo. Não pode ser. Se estamos a fazer isso, não estamos crucificados com Cristo, como o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas. Isso é absolutamente importante. E por fim, a última razão pela qual o Senhor Jesus foi enviado, que nós já falámos há pouquinho, foi para nos reconciliar com o Pai. Ou seja, Jesus não fez só, a cruz não representa só três coisas, a substituição, a redenção e a reconciliação. Mas o papel de Jesus foi realmente reconciliar-nos com o Pai. Eu vou-te mostrar mais uma vez na Bíblia. Abre mais uma vez comigo, por favor, agora na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Em 2 Coríntios 5, do verso 18 e 19, nós percebemos que Jesus foi enviado para nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso. Então, está lá assim, em 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Então, diz aqui que o Senhor nos entregou o ministério da reconciliação. Isto quer dizer o quê? Que Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus nos criou para estarmos com Ele. Por isso, era absolutamente necessário que nós estivéssemos reconciliados. Pensa assim, se um de vós estiver zangado comigo, a gente não vai ter relacionamento. É ou não é? Não interessa qual é a razão, não interessa quem é que tem razão, sou eu. A gente se não se reconciliar, se não fizermos as pazes, se não voltarmos a ser amigos novamente, nós não vamos ter relacionamento. A gente nem se vai querer cruzar na rua. Um vai deste lado, se o outro vem, atravessa o passeio. Pior é se atravessam os dois para o mesmo. Porque a gente não tem esse desejo, essa vontade.
Por isso era importante que nós fôssemos reconciliados. E Jesus até fala aqui do ministério da reconciliação. Isto é para nós também, como santos, como igreja. Porque é que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Não é só para dizer que temos que perdoar 490 vezes. É uma forma de dizer que o perdão é algo que se repete as vezes que forem necessárias, sempre que houver um caso para isso. Mas porquê? Porque é bom que os seus santos também vivam em reconciliação uns com os outros. Que a gente deixe para trás aquilo que não é que nos separa e a gente se una àquilo que nos une a Jesus, que é o próprio Jesus. Que nós não vejamos tanto as nossas diferenças, mas que a gente possa ver mais aquilo que nos une com Jesus. Que a gente não se zangue, às vezes por coisas, perdoem-me a expressão, absolutamente idiotas. A gente zanga-se uns com os outros. Nós, na igreja, de uma forma geral. Porque eu gosto mais do amarelo, porque eu gosto mais do verde, porque eu gosto mais do azul. E as pessoas criam ali uns sofismas e ficam tristes, ficam zangados. Não ficam como eram antigamente. Quando Jesus nos diz aqui que Ele próprio nos vai trazer esse ministério da reconciliação para nos reconciliarmos com Deus e para nos reconciliarmos uns com os outros. E agora temos este pequeno resumo da cruz. Já é mais fácil de nós entendermos porque é importante nós estarmos crucificados com Cristo. Porque é que o apóstolo Paulo nos diz isso? Porque é que devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo? A crucificação não pode ser apenas algo que aconteceu um dia. Claro, tem um cariz histórico, é importante, todo mundo sabe isso. Eu acredito que qualquer religião sabe que existiu uma cruz e que Jesus foi crucificado. Mesmo que aceitem ou que não aceitem, mas sabem o que aconteceu. Há evidências. Não só a Bíblia, mas outros documentos que não a Bíblia mostram a evidência que existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, mostram que esse homem era filho de Deus, mostram que esse homem foi à cruz do Calvário, que deu a vida por nós, e mostram que esse homem voltou em espírito depois e viveu com os seus discípulos durante 40 dias. Há evidências históricas disso. Portanto, todo mundo sabe disso. Mas não podemos olhar apenas para a cruz do ponto de vista histórico. Nem deveremos olhar para a cruz, embora isto possa ser algo que nos choque um pouquinho, apenas como algo espiritual. Apenas como entendemos a sua necessidade para nos devolver a vida eterna. Não. Nós devemos olhar para a cruz, para a crucificação, como algo para ser experimentado. Nós temos que experimentar a crucificação de uma forma diária. Como eu disse no início da pregação, se assim não for, não somos cristãos. Eu sei que o que eu estou a dizer pode chocar-nos, mas se nós não vivemos a crucificação de uma forma diária, nós somos apenas pessoas boas, que têm bons princípios. Sabemos os 10 mandamentos, não roubamos, não matamos, não adulteramos, não falamos mal do próximo, não cobiçamos, honramos o Pai, fazemos isso tudo, não temos outros deuses, temos apenas Deus. Fazemos isso tudo, somos boas pessoas, com princípios morais importantes, cultivamos esses princípios morais, os princípios da fé cristã, cultivamos, tratamos bem o nosso próximo, damos ajuda monetária a quem precisa, fazemos isso tudo, mas no fundo, fazemos o que nos dá vontade, quando temos vontade e quando nos apetece e não quando é necessário. Isso não faz de nós cristãos, faz de nós pessoas boas. É claro que podes dizer assim, se toda a gente fosse assim, o mundo era bem melhor. Sem sombra de dúvida. Se toda a gente, mesmo sem se crucificar diariamente, mas vivesse os princípios da fé cristã, ninguém tenha dúvidas que as nossas escolas eram melhores, os nossos hospitais eram melhores, a nossa justiça era mais justa, não havia corrupção. Vivíamos uma coisa maravilhosa. Mas Jesus chama-nos para mais do que isso. Chama-nos para não termos vontade própria. Senão estamos a fazer o oposto do que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20. O que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20 é para vivermos uma vida crucificada com Jesus. Uma vida rendida. Uma vida em que eu glorifico a Jesus em todo o momento, com tudo o que eu faço. Uma vida em que eu exalto o nome do Senhor. Uma vida que honra a Jesus. Uma vida que revela aos outros quem Jesus é. Como eu, que há uns tempos, vi uma frase engraçada nas redes sociais, que dizia algo mais ou menos do género: o mundo não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, mas pode ler a Bíblia através da tua vida. Nós realmente podemos, se vivermos uma vida crucificada com Jesus, nós podemos levar a Bíblia a quem não tem uma Bíblia em casa, com o nosso comportamento. Não apenas como pessoas boas, mas como pessoas que não fazem a sua vontade, como pessoas
que não fazem aquilo que parece que é bom, mas que não é o que Deus está a dizer para fazer. E quando nós fazemos isso, nós vivemos uma vida pela metade. Vivemos uma vida a pensar em nós. Não, eu estou a fazer tudo bem. Eu vou para o céu. Eu estou a fazer tudo bem. Eu sou boa pessoa, cumpro os princípios todos. Mas não tenho uma vida plena com Jesus. E Jesus chama-nos para termos uma vida plena. Uma vida em abundância. Vivermos uma vida maravilhosa com Jesus. Se não vivemos uma vida pela metade. E Jesus pagou um preço muito alto para nós vivermos uma vida pela metade. Jesus pagou um preço muito alto para nós sermos salvos. Jesus pagou esse preço por nós, por mim, por ti. O Senhor pagou isso não apenas para que nós fôssemos mornos, mas para termos vida e vida em abundância. Até porque se nós nos lembrarmos da palavra de Deus, o Senhor nos diz, quem é morno, Ele rejeita. Então nós não devemos ser mornos, não devemos viver uma vida pela metade. E hoje em dia, infelizmente, com muita tristeza, nós ouvimos cada vez mais escândalos sobre a Igreja de Jesus. Ouvimos coisas toda a semana, para não dizer várias vezes por semana. Nós ouvimos uma notícia de uma igreja, alguns num país, onde há um escândalo, onde alguém está a fazer coisas erradas, onde se estão a fazer procedimentos, onde se criaram doutrinas humanas que são contrárias à doutrina de Jesus. E, infelizmente, aí nós percebemos que há pecado, há situações que o povo quer banalizar, achando que é normal uns viverem numa opulência imensa e outros darem tudo para que esses vivam numa opulência imensa. Em que se faz tudo para que uns sejam idolatrados, em que se rouba declaradamente, em que se tem situações de adultério, situações horríveis de relacionamento numa igreja, e acha-se que isso é a igreja. Isso são coisas que nós não devemos permitir. Se nós vivermos uma vida crucificada com Cristo, isso não tem lugar na nossa vida. Esses comportamentos não podem ter lugar na nossa vida. Isso são pessoas que se dizem que são cristãos, mas na realidade não são cristãos. Falam muito de amor pelo próximo, mas não têm amor pelo próximo. Falam muito de Jesus, mas não se deixam crucificar com Jesus. É fácil. Não é fácil, porque às vezes a gente tem vontade de dizer uma coisa, a gente às vezes tem vontade de fazer uma coisa. Quem é que não tem vontade, às vezes, quando vai no trânsito, de falar alguma coisa sobre a mãe da pessoa que faz a manobra que vai no carro da frente? Todos nós temos essa vontade, às vezes, de lembrar a mãe do condutor ou da condutora. Mas não devemos fazê-lo. A senhora não tem culpa nenhuma do filho nem da filha que tem. E não é certo. São princípios. Nossa boca não deve servir para amaldiçoar, mas para abençoar. Da nossa boca não devem ser palavras torpes, mas palavras santas, palavras de bênção. Isso é o que se chama viver crucificado com Cristo. Engolirmos a vontade e fazermos o que é o certo. Engolirmos o desejo e fazermos o que é o correto. Jesus merece muito mais do que vivermos pela nossa própria vontade. Jesus merece que a gente possa viver uma vida crucificada. Uma vida crucificada não é mais nem menos do que uma vida onde a minha vontade deixou de reinar, onde a minha vontade deixou de decidir, mas em que a vontade de Jesus passou a ser importante. Achas que o apóstolo Paulo teve uma vida fácil? O apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo viveu com dificuldades financeiras, mas em nenhum momento ele escolheu fazer o oposto. O apóstolo Paulo, no início, era um fariseu. O apóstolo Paulo era alguém que tinha prazer em perseguir os cristãos porque achava que estava a fazer o certo, achava que estava a defender os princípios da Torá, achava que estava a defender os princípios da palavra. Quando tem um encontro real com Jesus, o apóstolo Paulo muda e passou a ser alguém que decidiu escolher viver crucificado com Cristo. Por isso nós precisamos ter esse encontro real com Jesus. Temos de ter esse encontro todos os dias na nossa casa. Temos de ter esse encontro cada vez que oramos, cada vez que irmos à casa do Pai. Temos de ter esse encontro. Porque tal como o apóstolo Paulo, temos que escolher não viver a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Isso é fundamental. Uma vida crucificada é uma vida em que nós escolhemos os caminhos de Deus, não escolhemos os atalhos do mundo. É uma vida em que nós escolhemos os caminhos de Deus acima dos caminhos do mundo, aquilo que o mundo oferece, acima das nossas preferências, acima dos nossos desejos, acima daquilo que nos dá prazer, mas que nós sabemos que não é o certo. E quando nós escolhemos, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, a sua vontade, nós temos o quê? Temos uma vida de entrega,
Temos uma vida guiada pelo Espírito, ou seja, uma vida crucificada com Cristo. É esse o objetivo. É isso o cristianismo que o Senhor nos chamou para fazer, para viver. É esse o cristianismo que o apóstolo Paulo, ainda sem saber o que era cristianismo, nos diz nesta palavra. É isso que o Senhor Jesus nos diz em Lucas 9, 23. É isso que o Senhor Jesus nos diz quando diz: quem quiser seguir-me, quem quiser vir após mim, toma cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É fácil. Seguir Jesus, ser crucificado com Cristo, é o quê? Negar a nossa vontade. Simples. Dizermos a nós mesmos que não fazemos o que nós queremos. Tomar a cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. São coisas simples, mas difíceis. Mas vê bem o que esta passagem nos diz de Lucas 9, 23. É que é algo contínuo. Quando o Senhor Jesus nos diz: toma cada dia a sua cruz, não diz só toma às terças, quintas e sábados, ou só ao domingo quando for à igreja. Não, aí quando for à igreja, vocês oram, vocês levantam os braços, vocês glorificam, vocês adoram. Não, é todos os dias, diariamente. Não é apenas no domingo na igreja, é de segunda a segunda, na escola, em casa, no trabalho. Mesmo que os outros não entendam, Jesus entende. É para isso que o Senhor Jesus nos chama. Porque é bom para nós. E a maneira como nós carregamos a cruz mostra-nos claramente Jesus. A forma como nós diariamente temos este comportamento, a forma como nós diariamente somos crucificados com Cristo, mostra ao mundo Jesus. O que é que não mostra Jesus ao mundo? As nossas discussões. O que é que não mostra Jesus ao mundo? A maneira como debatemos, a maneira como falamos uns com os outros, às vezes de uma forma tão ríspida, a forma como fazemos julgamentos sobre a vida do próximo. Isso não revela Jesus. A forma como criticamos não revela Jesus. Nada disso revela Jesus ao mundo. O que revela Jesus ao mundo é: eu não tenho vontade. É a vontade de Jesus que está real na minha vida. Todos nós cometemos o erro de falar do que não sabemos. Todos nós cometemos o erro. Ouvimos uma história, tomamos logo um partido, uma posição. É ou não é? Gente, tomamos logo a posição de alguém. Jesus não nos chama para ser julgado, para sermos juízes de ninguém, para julgar ninguém. Jesus chama-nos para quê? Para trazer amor ao mundo e para revelar Jesus através da nossa vida. Se todos nós fizermos isso, aí sim, estamos a crucificar a nossa vida. Estamos a revelar Jesus ao mundo. E é para isso que Ele nos chama. Eu vou mostrar aqui uma curiosidade também, algo engraçado. Quando o Senhor, em Atos 1:8, acho eu, quando o Senhor diz para os seus discípulos para irem para Jerusalém, para serem revestidos de poder, para serem suas testemunhas. Sabes que no grego, podes ir confirmar isso se quiseres depois, a palavra testemunha em grego chama-se mártires. É a mesma palavra que mártir. Ou seja, quando o Senhor Jesus está a dizer para serem suas testemunhas, está a dizer o quê? Sejam mártires por mim. Não está a dizer literalmente, embora os 12 apóstolos, tirando o apóstolo João, todos sofreram uma morte, realmente foram mártires. O apóstolo João é que não, ficou na ilha de Patmos até ao fim dos seus dias. Todos os restantes, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por exemplo. Todos eles foram mártires. E o que o Senhor Jesus nos está a dizer hoje, para ti e para mim, é para sermos mártires dele. Ele substituiu-nos na cruz. Mas quando nós somos crucificados com Ele, somos mártires. Não mártires literais, mas mártires porque não temos mais vontade própria. Mártires porque escolhemos dar a nossa vida para que Jesus viva em nós. Como nós cantamos, mártires porque nós decidimos diminuir na nossa vontade, no nosso desejo, nos nossos conceitos e preconceitos, para que Jesus viva através de nós. O nosso velho homem tem que morrer na cruz com Jesus. O nosso velho homem tem que morrer no batismo quando nós somos batizados. Tem que ficar lá nas águas e a gente tem que mandar a água fora para que ele não volte. Isso é que é deixar o Egito em definitivo. Isso é que é ser salvo. E isso é que é ser verdadeiramente restaurado com Cristo e viver uma vida plena, uma vida em abundância. Para isso nós temos que viver uma nova vida pela fé. Temos que viver uma nova vida. O que é viver uma nova vida pela fé? É mesmo quando eu não sinto eu fazer.
mesmo quando eu não vejo a solução a fazer, mesmo quando eu não estou a perceber nada do que está a acontecer, eu continuo a fazer o quê? A obedecer e a orar. Isso é viver uma vida pela fé. A fé, como a Bíblia nos ensina, é a firme certeza das coisas que não se veem, mas que eu sei que existem. É pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. A graça de Jesus não chega para ser salvos. Eu tenho que ter fé que vou ser salvo. Eu tenho que ter fé que Jesus me substituiu. Eu tenho que ter fé, crer que Jesus me redimiu dos pecados. Eu tenho que ter fé e crer que o Senhor me reconciliou com Deus. Quando eu tenho essa fé, a graça é exercida sobre a minha vida. Sim, eu posso viver uma vida plena com Jesus através dessa fé. Mas para isso, mais uma vez, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Antes de tomarmos uma decisão, pensar uma coisa tão simples. O que é que Jesus faria no meu lugar? Quando alguém te tratar mal, quando alguém disser uma mentira sobre ti, quando alguém disser uma calúnia sobre ti, o que é que Jesus faria se fosse eu? Se estivesse no meu lugar. E lembra-te, quando Jesus se entregou, Pedro pegou numa espada e cortou a orelha de um homem. Eu acho que ele cortou porque não acertou, que ele queria com certeza cortar a jugular para defender o seu mestre, o seu amigo, o seu amado. Mas Jesus recolocou a orelha para o homem ficar bem. O que Jesus nos chama é exatamente isso. É para nós amarmos o próximo. Antes de tomar uma decisão, o que é que Jesus faria? Com certeza Jesus não revidaria a calúnia, Jesus não revidaria a agressão, Jesus não revidaria um comentário errado. Então, que nós possamos fazer isso, porque isso é o significado de ser crucificado com Cristo. E tudo isto que eu fui falando é um pequeno resumo do que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 2:20. Posso pedir para nós ficarmos de pé para terminarmos? Viver crucificado com Cristo não é apenas nós melhorarmos o velho homem. Não é a gente fazer um revamping do velho homem. Não é nós fazermos uma operação de cosmética sobre o velho homem. Não. Ser crucificado com Cristo é nós vivermos como uma nova criatura. É diferente eu viver como uma nova criatura do que eu ter apenas uma cosmética. Vestir uma roupa. Não, agora vou vestir uma roupa de crente. Agora vou ter um sorriso de crente. Agora vou... Não. Isso eu estou a dar uma melhorada. Isso estou-me a enganar a mim mesmo. Eu tenho que mudar. Tenho que deixar completamente de ser aquela velha pessoa. Ser uma pessoa nova. Claro, é algo progressivo. Claro que é. Não temos nenhum botão. Mas se nós entendermos o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós, se nós entendermos essa importância, é mais fácil nós tomarmos a decisão. E como é que nós fazemos? Pergunta dos 10 milhões, o João já fugiu, como é que eu lhe peço ao cheque dos 10 milhões? Pergunta dos 10 milhões de dólares. Há muito tempo, João, que eu não falava disso. Graças a Deus que a memória está a ficar boa. Como é que nós podemos fazer para sermos crucificados com Jesus? É muito simples. Negar-nos a nós mesmos, negar as nossas vontades, negar as nossas vaidades, negar o nosso ego, negar a nossa justiça própria, a nossa convicção que estamos sempre certos e raramente errados. Temos que fazer isso. Temos que renovar diariamente a mente com a palavra. Lembram-se de Lucas 9:23? Diariamente seguir Jesus. Temos que diariamente renovar a mente com a palavra. Buscar de Deus, ler a Bíblia. Mas eu não consigo entender a Bíblia. Fantástico. Continua a ler. O Espírito Santo vai te ajudando. Cada vez que quanto mais nós lemos, mais o Espírito Santo nos vai trazendo coisas. Quanto mais nós lemos, mais o Espírito Santo nos vai revelando pequenos detalhes. Porque o Senhor também nos diz que há aqueles que são seus amigos, há aqueles que são seus íntimos. Ele ensina coisas, segredos que estão escondidos na Bíblia. As coisas estão lá claras para quem tem o Espírito Santo. Nós às vezes temos dificuldade, mas quando mergulhamos na palavra, nós conseguimos verdadeiramente perceber aquilo que o Senhor tem para nós. E é uma surpresa cada dia que nós vamos buscar a palavra de Deus. É uma verdadeira surpresa. Outra forma de nós nos negarmos a nós mesmos é muito simples. É não andarmos na carne e andarmos no Espírito. O que é andar na carne? As obras da carne estão lá expressas. Eu fazer tudo o que me dá na real vontade, ia dizer outro termo que não é bonito, eu digo fazer tudo o que me dá vontade. Não me interessa se alguém gosta, se alguém não gosta,
se faz bem ao próximo, se faz mal ao próximo, se faz mal a mim. Não. Eu faço o que me dá vontade. Isso é viver na carne. O que é viver no Espírito? Eu fazer aquilo que o Espírito Santo me aconselha a fazer. Ser obediente à sua voz. Fazer exatamente o oposto das obras da carne. Andar em amor, andar em paz. Poder vivenciar e expor para o mundo os 9 gomos dos frutos do Espírito. Isso é viver no Espírito. Eu ser essa pessoa que tem alegria, que tem amor. Essa pessoa que é bondosa, que é fiel, que é longânima. Isso é viver de uma forma no Espírito. Isso é o que o Senhor nos chama para vivermos. Claro, não viver uma vida de pecado. Não vale a pena eu dizer que quer ser crucificado com Cristo e aquele pecado de estimação que eu tenho, eu não o abandono. E às vezes não é fácil. Porque nós vivemos a vida toda de uma forma errada, fomos ensinados às vezes de uma forma errada. O mundo continua a chamar-nos para coisas que não são certas e nós não conseguimos dizer que não. Até às vezes para não ficar zangados com alguém que nós gostamos muito e nós fazemos coisas que não são certas e que sabemos que não são certas e que isso nos pesa. Mas nós temos de deixar de fazer essas coisas. Há companhias que são para nós, há companhias que não são mais para nós. Há lugares onde nós íamos que não são lugares para nós voltarmos a ir hoje. Há formas de falar que nós tínhamos que não devemos voltar a ter. Há coisas que nós víamos que não devemos voltar a ver. Tudo isso é a diferença entre viver na carne e viver no Espírito. Viver uma vida que agrade, uma vida que honre ao Senhor. Claro, termos uma vida de oração. Claro, termos uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso é o que o Senhor nos chama. Isso é o que é viver crucificado com Cristo. Podemos fechar os nossos olhos para nós orar. Senhor meu Deus, nós te damos graças por seres um Deus tão bondoso. Te damos graças por seres um Deus tão maravilhoso, que cuida de nós, que não se esquece de nós. E hoje apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos. Meu Deus, apresenta a minha vida, a vida dos meus irmãos no teu altar. Peço que possas aceitar o nosso arrependimento, Senhor. Peço que possas aceitar a nossa mudança de vida, a nossa transformação, o nosso desejo de sermos crucificados com Jesus diariamente. Meu Deus, não queremos mais viver como vivíamos até aqui. Não queremos mais viver essa vida, Senhor. Seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja com os nossos vizinhos, com os nossos conhecidos, com os nossos colegas de trabalho. Não queremos mais viver a mesma vida, Senhor. Queremos ter uma vida diferenciada, queremos ser alguém que possa revelar Jesus com a forma como fala, com a forma como se comporta, em tudo o que faz, naquilo que pensa. Por isso eu oro, Senhor, para que Tu possas inundar as nossas vidas do Teu doce Espírito Santo nesta manhã. Vem falar connosco, Senhor Espírito Santo. Vem nos confrontar com aquilo que Tu possas encontrar em nós que ainda não é o certo. Com aquilo que possas encontrar no nosso coração que é contrário à Tua palavra. Chama-nos a atenção para isso, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Enche-nos da Tua bondade, Senhor. Derrama a Tua santidade sobre os nossos corações nesta manhã. Queremos verdadeiramente não ser mais os mesmos. Queremos dizer não ao pecado. Queremos dizer basta à iniquidade. Queremos, Senhor, que não tenha sido em vão a Tua substituição, a Tua redenção naquela cruz, a Tua reconciliação com o Pai que fizeste connosco através daquela cruz. Não queremos que nada disso tenha sido em vão, que o Teu sacrifício não tenha sido em vão, mas pelo contrário, nós possamos almejar a vida eterna. O Teu amor nos basta. Eu oro, meu Deus, para que nos dês força para dizer não ao que é errado. Eu oro, Senhor, para que nos dês convicção que é mais importante nós sabermos o que é o certo do que estarmos de bem com o mundo. Eu oro, meu Deus, para que a cultura do mundo possa sair de vez dos nossos corações e a cultura do reino seja real na nossa vida. Eu oro para nós podermos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos. Meu Deus, que em tudo a gente possa encontrar uma forma de glorificar. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, Senhor, e transforma-nos desse velho homem numa nova criatura, que a gente possa adorar e viver em paz contigo. É o que eu oro no nome de Santo Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso.